para falar sobre Cotornix, a nossa amiga Codorniz. Estamos então aqui para iniciar mais uma conversa sobre aves com o Gonçalo Elias. Gonçalo Elias, fala-nos lá desta tua observação, diz-nos lá como é que tu conseguiste um bicho que é tão complicado de observar, como é que o conseguiste? Olha, vou dar-te a resposta mais sincera que consigo. Não me lembro. Não me Foi lembro sem desta querer. observação. Deve ter sido, é assim, aquilo foi quase certamente naqueles. Eu estava em São Martinho do Porto, como já tinha relatado nas conversas anteriores, aquilo tem lá uns terrenos abertos à volta, que eu até já falei que houve um indivíduo que me apresentou lá apresentou, quer dizer, levou-me lá uns campos que eu não conhecia, que eu depois tive a oportunidade de visitar várias vezes, e eu, apesar de estar aqui a puxar pela memória, não me lembro, porque eu já vi várias vezes codorniz a levantar assim à minha frente, ou seja, a pessoa vai a caminhar entre as ervas e elas subitamente levantam, que às vezes é assim que a gente as descobre quando elas não estão a cantar. Eu penso, mas, enfim, estou aqui especular um bocadinho, porque de facto não me recordo dos detalhes, que terá sido uma situação dessas, que já me aconteceu bastantes vezes em ocasiões posteriores, que é, vais a caminhar num campo de herbáceas assim ressequidas e de repente salta uma à tua frente, vês uma ave castanha riscada por cima, mas muito mais pequena que uma perdiz a levantar à tua frente, afasta-se 50 ou 100 metros e depois embranha-se novamente nas ervas. Penso que terá sido uma coisa destas, que é a observação mais típica que nós fazemos de codorniz. A outra observação típica é mais auditiva, que é quando elas estão a cantar. Quando não estão a cantar, são muito difíceis de descobrir e que realmente quando vamos a caminhar entre as ervas, se tiver lá uma escondida, ela salta à nossa frente. E provavelmente foi isso que aconteceu. Eu, na minha opinião e na minha experiência de observar esta espécie, isto para mim é das espécies com o mimetismo mais impressionante que existe. Elas escondem-se muito entre as herbáceas, entre outras razões, para fugir aos predadores, né? Isto são aves que andam muito ao pé do solo, voam pouco, portanto elas fazem assim pequenos voos curtos, voam pouco no dia a dia, porque elas são migradoras, mas tendem a esconder-se muito, essencialmente por razões de proteção. Mas é impressionante a forma como se escondem. Eu lembro-me de uma situação em que eu ia de carro, estava a fazer um passeio para fotografar aves e vejo uma codorniz num campo que tinha sido lavrado, portanto não tinha muito onde se esconder. O único sítio onde havia vegetação era mesmo assim ao longo da berma do caminho, que havia uma fileirazita de vegetação. E ela correu direitinha para essa fileira de vegetação. Eu parei o carro e saí do carro e nunca mais a vi. Pois elas escondem-se muito. De facto, esta espécie não é nada fácil de ver. É fácil de ouvir quando está a cantar, que é algo que acontece sobretudo no final do inverno, na primavera e às vezes ainda estão a cantar no início do verão. Portanto, é aquele canto trissilábico, né? Que é cuec, 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 que é assim um bocado que elas cantam. Eu li no Atlas espanhol que os machos cantam principalmente quando não estão emparelhados. Portanto, quando já estão emparelhados, supostamente deixam de cantar. Não aprofundei muito este aspecto, mas é uma curiosidade também acerca da espécie, o que faz com que haja uma altura em que se ouvem muito mais codornizes a cantar e depois elas começam a ficar menos ativas. Uma curiosidade também em relação a essa questão é que, pelo que eu tive a ler, o período, digamos, de reprodutor desta ave é enorme, não é? É muito alargado, o período reprodutor é muito alargado e ainda por cima isto é bastante confuso, porque elas podem nidificar mais de uma vez no mesmo ano em regiões diferentes. Por exemplo, há estudos que dizem que elas podem reproduzir-se logo no final do inverno, início da primavera em Marrocos, e depois de se reproduzirem vêm para a Europa e na Europa reproduzem-se outra vez. E há outros estudos que dizem que os juvenis se podem reproduzir no próprio ano em que nascem, que é E assim sim, também li isso. É uma é um curiosidade caso impressionante. relativamente raro, pelo menos entre as aves europeias, não é? Portanto, que podem nidificar logo no seu primeiro verão. Agora, portanto, há estudos que apontam neste sentido. Agora, quão frequentes é que estas situações são, não sei se há dados quantitativos, mas de facto é assim: tem um ciclo reprodutor, vamos dizer assim, muito invulgar, quer em termos dessa história dos juvenis se poderem reproduzir logo, quer na história de
nidificar em Marrocos e depois virem a seguir no mesmo ano reproduzir-se para a Europa. Portanto, elas mexem-se muito. Até ali que em Espanha elas se reproduzem no sul, mas depois migram para norte para aproveitar melhor as culturas e o alimento que oferecem no norte da península. Portanto, no final do verão as densidades são maiores a norte do que a sul. Portanto, há aqui, entre movimentos e reprodução, há aqui uma data de fatores que de certa maneira, baralham aqui o esquema todo para aquele tipo de regime que nós estamos habituados na maioria das aves. Pois, até porque, pelo que eu percebi, nós cá apanhamos indivíduos que invernam cá e apanhamos também indivíduos migradores, é assim um bocado uma É certa assim, confusão, não é? para começar, há muitos migradores, porque a espécie, na maior parte da Europa, é um visitante estival, portanto, que se vai lá reproduzir e depois se vai embora. E há muitas recapturas em Portugal. Em Portugal, não é só em Portugal e Espanha. Portanto, na Península Ibérica, eu às vezes falo também do caso de Espanha, porque Espanha acaba por ter mais informação. Mas há recapturas de aves anilhadas em países como França, Bélgica, Holanda, Suíça, Itália e também Marrocos. Portanto, há muitas que vêm de outros países. Há uma população invernante, portanto, elas invernam no sul ou sudoeste, sobretudo sudoeste da península, nas bacias do Tejo e afluentes, do Guadiana e do Guadalquivir. E eu, aliás, estava a consultar o Atlas espanhol para obter um bocadinho mais de informação e ler lá uma informação bastante curiosa no sentido de ser algo extremamente invulgar. Ainda há pouco eu estava a falar enfim, dos aspectos pouco vulgares que existem aqui em termos da reprodução e dos movimentos. Então o que eu li foi o seguinte, que a população do sudoeste de Espanha, portanto, sudoeste de Espanha, estamos a falar da Extremadura e da Andaluzia Ocidental, a parte mais próxima de Portugal, que a população do sudoeste de Espanha tem uma grande inversão cromossómica, vê bem isto, inversão cromossómica, que afeta 12% do genoma e tem um tamanho corporal e um desenho alar compatível com a sedentarização. Isto é rebuscadíssimo, atenção. Ainda por cima é a mesma subespécie, que é Cotornix, mas aparentemente tem aqui o genoma meio virado do avesso e isto altera o tamanho corporal e o desenho das asas. Normalmente desenho alar, eles não desenvolvem ali porque eu não fui consultar a referência original, mas desenho alar compatível com sedentarização normalmente significa asas mais curtas, porque as aves migradoras têm asas mais longas. Sobretudo se forem migradores de longa distância, porquê? Para conseguirem voar maiores distâncias com menos esforço, não é? Portanto, e provavelmente aquela questão também da acumulação de gordura, não é? Para ter energia. Sim. Portanto, mas eu quando li isto pensei, isto realmente as codornizes têm aqui uma data de aspectos que são estranhíssimos, ou seja, parece que foge à norma em quase tudo, estás a ver? Não é em quase tudo, mas aqui em variados aspectos e, portanto, eu parece-me que sob vários pontos de vista são aves bastante fascinantes. E que se calhar ainda há muita coisa para eu descobrir. Sim, uma das questões também que não deixa de ser, julgo eu, talvez uma preocupação nos tempos que correm, é que, sendo uma espécie cinegética e sendo os caçadores, digamos, muito apologistas da caça à codorniz, pelo que eu percebi, é de facto uma das espécies mais procuradas, tem havido aí um bocado de mistura também com uma espécie japónica qualquer, não é? Bom, é verdade. É assim, para começar, de facto é uma ave muito caçada, tanto em Portugal como em Espanha. Há um estudo, um inquérito, aliás, realizado, isto já foi há algum tempo, foi em 1990 e 91, que apontava que 19% dos caçadores portugueses se dedicassem à caça das codornizes, portanto, 1 em cada 5, e que a estimativa, isto depois são estimativas porque estas coisas nem sempre são reportadas, mas que estimava-se que anualmente fossem abatidas no nosso país 400 mil codornizes. Ok? Mas mesmo, enfim, depois havia um artigo mais posterior que dizia que por ano. Por ano. E que havia um outro artigo que saiu mais tarde que dizia que esse valor era excessivo e que seriam só 200 mil. Só, enfim. Era só. Mas em Espanha, mas o número não deve estar muito longe da realidade, porque em Espanha também há estimativas, e as estimativas apontam para 1,4 milhões, portanto 1 milhão e 400 mil. Portanto, como Espanha é 5 vezes maior, o número também seria 5 vezes maior, o que até parece estar mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Mas, na referência onde eu li isto, eles dizem que neste 1,4 milhões, que isso inclui
e agora é que eu vou chegar àquilo que tu falaste, inclui também muitas codornizes japonesas e híbridos. Ora bem, o que é isto das codornizes japonesas? É uma outra espécie que é a Coturnix japonica, portanto, como o nome indica, é do Extremo Oriente, e que é frequentemente largada com fins cinegéticos, tanto em Portugal como em Espanha. Aliás, eu julgo que, sabes, aquelas codornizes que se vendem nos supermercados para consumo humano, não é? Que são criadas em que aviários. seja também esta espécie Eu japónica. penso, eu já falei com algumas pessoas sobre isto, nunca ninguém me conseguiu dizer assim com total certeza, mas as opiniões que eu obtive são que essas codornizes criadas penso que sejam em aviários, etc., são codornizes japonesas, aquelas que são vendidas para consumo. Agora, também são libertadas para fins cinegéticos, e o que acontece? Elas hibridam, ainda por cima os híbridos são férteis. E, portanto, isto pode afetar o património genético das nossas codornizes. E tem outro problema, é que mesmo os híbridos podem ser férteis, até como já falámos em conversas e webinários anteriores, a questão da fertilidade dos híbridos hoje em dia não é o melhor critério para definir espécie. Portanto, há taxa que são consideradas espécies diferentes e que geram híbridos férteis. Olha, como por exemplo a história das gralhas pretas e cinzentas. O que acontece é que, independentemente de como nós classificamos aquilo, os híbridos muitas vezes geneticamente são mais frágeis, são menos robustos e, portanto, têm menor probabilidade de sobrevivência. Portanto, por isso é que a natureza acaba por rejeitar os híbridos, porque não são tão viáveis, não são menos tão... adaptados, não é? Exatamente. Agora, estarmos a introduzir uma espécie que não é de cá e que vai desencadear a hibridação, isso pode pôr em causa a população. Aliás, enfim, não estou a dizer que agora seja por causa disso, porque haverá outros fatores, mas a codorniz em Espanha está a diminuir e a diminuir bastante. Por exemplo, de acordo com o programa SACRE, que é o Programa de Monitorização de Aves Comuns, entre 1998 e 2018, o índice de abundância diminuiu 70%, que é muito. E os fatores identificados. Os fatores identificados muitas vezes também têm a ver com repare, isto é uma ave de zonas agrícolas, né? E, portanto, alterações das práticas agrícolas, intensificação da agricultura e uso de pesticidas são fatores que aparecem à cabeça. Agora, atenção, quando olhamos para os dados do Atlas nidificantes, aí a contração não foi tão grande, foi de 14% de quadrículas a menos, porque repara, elas podem ainda estar presentes em muitas quadrículas, mas em menores densidades, por isso é que às vezes os índices de abundância acusam quebras maiores do que as distribuições. A distribuição, porque aquilo é por quadrículas e o índice de abundância é por número de indivíduos contados. Ora, porquê que isto é relevante estar a diminuir tanto em Espanha? Porque a Espanha, embora a espécie tenha uma distribuição alargada na Europa, estima-se que a Espanha tenha entre 1 e 2 terços, aliás, mais exatamente, os valores que eu li foi entre 33% e 57% da população europeia, que é imenso, ou seja, elas têm uma densidade muito maior em Espanha. E como elas estão a diminuir, de acordo com o livro vermelho espanhol que saiu há 2 anos, elas foram colocadas em Espanha na categoria em perigo, ok? Endangered. Apesar de serem ainda uma julgo que a espécie... nível europeu elas também estão com um estatuto de ameaça, não será... Então, não, na Europa estão NT, portanto, Near Threatened, que é quase ameaçado. Okay. Estão naquela categoria que está entre o Least Concern portanto, entre o pouco preocupante e o vulnerável. Mas em Espanha já meteram aquilo logo na categoria em perigo. Porquê? Porque é um declive muito acentuado. E em Portugal não, em Portugal continua pouco preocupante. E eu temo sempre que em Portugal, repara, não há razão para nós acharmos que se em Espanha está a diminuir 70%, não há razão para que em Portugal não esteja a diminuir também, porque ainda por cima elas ocorrem sobretudo nas zonas do interior, que são adjacentes à Espanha, portanto os fatores limitantes em parte possivelmente serão os mesmos. Eu tenho sempre um bocado a sensação de que em Portugal os dados de monitorização destas espécies mais comuns são sempre pouco robustos. Sobretudo nestas espécies... Até porque nós representando uma área marginal, digamos, da zona de distribuição, serão provavelmente as primeiras áreas a sofrer isso por um reduções. lado, e por outro lado, elas são mais abundantes no Alentejo e em certas zonas da beira interior, né, que são as zonas com habitat mais favorável, e essas são as zonas menos amostradas por estes programas de monitorização em Portugal, ou seja, os programas que nós temos, que é o CAC, para começar a amostra é pequena, são só 30 ou 40 quadrículas, acho que são 30, mas elas estão concentradas nas zonas mais povoadas do litoral e, portanto, são programas que
Eu acho que o tipo de amostragem que é feita é bom para monitorizar melros, verdilhões, pitacilgos, chapins, eventualmente uma outra rapina, mas não tanto estas aves que têm uma distribuição mais interior. Eu acho que essas acabam por ser muito subamostradas e, portanto, pode haver tendências de declínio que acabam por nos escapar devido a uma subamostragem. E eu acho que é essencial que estes programas olha, se calhar precisavam de ser financiados para se ter uma amostra mais robusta. Mas pronto, em Espanha estão a diminuir bastante. Só que, curiosamente, no norte da Europa estão em forte expansão. Elas foram, por aí assim, entre o primeiro e o segundo Atlas europeu, elas começaram a subir, por exemplo, pela Suécia, já vão para aí a um terço da Suécia. Subiram imenso e noutros países do norte da Europa também. Se calhar lá não são caçadas? Penso que não, mas isto também é uma daquelas espécies que normalmente suporta aquela narrativa de que com as alterações climáticas as espécies se estão a deslocar para o norte. Porque Sim, aparentemente sim. está a diminuir em Espanha, está a aumentar no norte. Só que, enfim, quando nós referimos isto, é sempre bom não esquecer que há espécies que se comportam exatamente ao contrário e que estão a diminuir no norte e a aumentar a sul. Portanto, Exato. convém, ou seja, convém não esquecer, quando falamos de alterações climáticas, que obviamente pode estar a empurrar umas espécies para o norte, mas nunca nos devemos esquecer que há outros fatores em jogo. E os outros fatores podem ter a ver, obviamente, com a caça, podem ter a ver com. Disponibilidade de alimento, por exemplo, não é? Exatamente, com disponibilidade de habitat, com regimes de proteção, com desaparecimento de determinados fatores de ameaça. Portanto, há aqui. Há sempre um mix de fatores e nós nunca podemos esquecer isto, porque há sempre, às vezes, uma tendência para a simplificação. Há aqui um outro aspecto que nós não referimos, aliás, há dois aspectos que não referimos, mas que eu gostava ainda de mencionar antes de terminarmos a conversa. A primeira tem a ver com o nome. Como já reparaste, isto é um tautónimo, Exato. Coturnix, Coturnix. Os tautónimos, como eu também já referi, nunca são originais do Linneu, porque o Linneu, que eu tenha visto até hoje, nunca criou tautónimos. Ele meteu isto noutro género, que depois isto foi revisto. Ele meteu isto no género tetrao, que é onde estão os tetrados, né? Portanto, ele tinha, aliás, ele não tinha famílias, porque as famílias aparecem mais tarde. Isto tinha a ordem, eu acho que a ordem era dos galiformes. E, portanto, isto era tetrao Coturnix. Depois, mais tarde, isto foi separado dos tetrados que não tinha muito a ver e, portanto, é Coturnix, Coturnix. Essa é a primeira nota. E a segunda nota é sobre distribuição, porque a codorniz também está presente nas ilhas, na Madeira e nos Açores. Foi introduzida Não, é ou... nativa, é nativa. Aliás, as populações da Madeira e dos Açores até já foram descritas como subespécies distintas. Só que a situação taxonómica é um bocadinho confusa porque as autoridades variam no reconhecimento. Por exemplo, a subespécie da Madeira foi descrita como Coturnix confisa. Só que esta subespécie confisa é reconhecida pela BirdLife, mas não é reconhecida nem pelo Clements, que é a lista que segue o eBird, nem é reconhecida pelo IOC. Só a BirdLife é que reconhece. Depois, nos Açores, é ao contrário. Há uma subespécie que é Coturnix conturbans. A conturbans é reconhecida pelo Clements, é reconhecida pelo IOC, mas não é reconhecida pela BirdLife. Portanto, é um daqueles exemplos em que diferentes autoridades reconhecem diferentes subespécies, e neste caso exatamente ao contrário, porque a BirdLife só reconhece a da Madeira, mas não os Açores, e a do IOC e o Clements reconhecem os Açores, mas não a da Madeira. E depois ainda há mais três subespécies. Há a inopinata em Cabo Verde e há duas no continente africano, que é a erlangueira e a africana. Mas, portanto, aqui, a nota aqui era mais por causa da Madeira e dos Açores. E queria também deixar umas estimativas populacionais, que são estas. No continente, a estimativa populacional é de 50 a 100 mil casais. Portanto, 50 mil a 100 mil casais. E na Madeira, 250 a 500 casais. Portanto, a população da Madeira é muito pequena. 250 a 500. Mas nos Açores há muitas. Nos Açores é 15 mil a 23 mil casais. Portanto, ou seja, a espécie é frequente no continente, é frequente nos Açores, porque a população dos Açores também está da ordem das dezenas de milhares de casais, e é muito escassa na Madeira, em parte porque não tem habitat, porque a Madeira é uma ilha montanhosa e cheia de floresta. Portanto, tem alguns planaltos lá em cima e tem no Porto Santo e tem nas ilhas desertas. Ok, é engraçado essa análise. Agora, uma coisa curiosa também sobre, quando eu me tive aqui para preparar a conversa, que eu também li sobre esta espécie, é que em certas zonas e em função da alimentação delas, a carne das codornizes pode
tornar-se venenosa. Sabias disso? Venenosa? E então diz que quem come uma dessas aves, digamos que esteja, portanto, com alguma toxina, imagino eu, não sei, que é adquirida através do alimento, que apanha a doença, digamos, chama-se coturnismo, precisamente. Codornismo. Codornismo, e que pode levar, portanto, a falha dos rins e não sei o que, uma coisa assim de Olha, género. isso não sabia, pronto. Yeah. Por isso é Já bom. aprendi uma Aquelas coisa. de supermercado, em princípio, devem ter sido alimentadas em cativeiro sem este tipo de problemas. Não devemos ter problemas com codornizes Codornismo com codornismos. Está bem. Muito bem. Sim, senhor. Olha, obrigado, Gonçalo, por mais esta conversa. Vamos deixar aqui mais uma série de coisas para conversar numa próxima oportunidade sobre esta mesma espécie, sabe-se lá daqui a quantos anos. Exato. Até à Muito bem. próxima. Agradecemos Até a à todos que próxima. nos ouviram.